Existem pessoas que estão sofrendo hoje não pelo que elas fizeram, mas por causa do que falaram. Promessas feitas no impulso, palavras ditas para agradar, compromissos assumidos sem pensar. E agora não dá mais para voltar atrás. Neste vídeo quero te mostrar que a tua boca pode construir o teu futuro, mas também pode ser a tua prisão. Prazer, se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida e o que eu vou compartilhar com você hoje pode te ajudar a ser livre no que você fala. A Bíblia nos fala a história de um rei que se viu preso pelas suas próprias palavras. Esse rei é o rei Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, o mesmo Herodes da época que Jesus nasceu. O rei Herodes casou-se com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. O profeta João Batista o confrontou dizendo que não era lícito possuir a mulher de seu irmão. O posicionamento do João Batista não agradou a Herodias, que o espiava e desejava matá-lo, mas não podia. Herodes prendeu João, mas o temia, sabendo que era homem justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe, dizendo: Tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. A maior parte da tristeza do rei deveu-se ao temor e à importância que João conquistara diante do povo e diante dele. Somente após ouvir o pedido da menina, que o rei Herodes se deu conta do que ele tinha prometido. Ao perceber o peso do pedido e a manobra de Herodias, foi que ele entristeceu-se muito. Não tinha como ele livrar João Batista. Herodes foi pego pelas próprias palavras. Assim como aconteceu com Herodes, as nossas palavras podem se tornar o nosso cárcere. Quantas decisões erradas nós tomamos depois de declarações como: pode deixar comigo, eu prometo, estou fechado com você, eu não vou te abandonar. Sabe aquela história que a gente fala assim: ainda que caia canivete do céu, ainda que o mundo exploda, eu não vou voltar atrás. Todas essas promessas, todas essas declarações nos prendem a elas, porque as pessoas elas dão muito valor ao que nós falamos, porque nossas palavras têm um poder, e muitas vezes poder de decisão. Dependendo da posição da pessoa, a palavra toma um vulto enorme. Por exemplo, um político que promete na sua campanha que vai fazer determinada coisa, depois que ganha a eleição, ele não cumpre, esse político perde a autoridade. Quantos políticos nós já vimos isso? E mais, líderes que dizem que vão fazer determinadas coisas, e dizem que precisam ser exemplo, mas eles não são. Pastores que muitas vezes pregam o que devem as pessoas fazerem, mas eles mesmos não fazem. E com o advento da internet, nós precisamos ser muitas vezes politicamente corretos. Se nós tomamos a posição de A, o pessoal do B fica triste. Se nós tomamos a posição do B, o pessoal do A fica contra a gente. Precisamos ser aqueles que agradam a todo mundo, senão nós seremos cancelados. E essas palavras nos tornam presos a elas. E aí, você já recebeu uma promessa, uma palavra que você ouviu e te gerou expectativa e depois a pessoa não cumpriu? Como que você sentiu? Escreve aí nos comentários. Tem alguma frustração com alguma promessa de alguém, com alguém que você esperava que iria fazer? Coloca no comentário aí que eu quero saber da tua posição e como que você superou isso. Porque eu também já tive palavras que me animaram e depois, quando eu vi que a pessoa não fez, eu também fiquei super abatido. Mas diante dessas coisas, nos fica aquela pergunta: o que nós podemos fazer para não sermos presos pelas nossas próprias palavras? E essa é a parte principal do vídeo, e eu espero que você anote para você colocar em prática e te ajudar, e é o que eu tenho me esforçado para cumprir com as minhas palavras. Primeira coisa, não fale na emoção. Respire alguns minutos. Pense nas consequências antes de falar, o que aquilo vai gerar, principalmente se você for prometer algo. Herodes ele estava embriagado, era a festa de aniversário dele. Estava também seduzido com a dança da menina, filha de Herodias.
Ou seja, tinha tudo para dar errado, porque ele estava totalmente envolvido em emoção. Ele não pensou nas suas palavras, ele não pensou nas consequências. E todas as vezes que nós estamos envolvidos pela emoção do momento, ou então quando a gente perdeu alguém, ou então quando aconteceu um acidente, a gente tem que pensar e parar e respirar. De preferência, não falar nada, porque possivelmente vamos dizer algo que nós não vamos cumprir, ou até vamos dizer algo que vai machucar alguém. Então, devemos evitar não falar na emoção. Outra coisa importante, não prometa algo que você não pode cumprir. Não, a emoção muitas vezes pode nos levar a isso, mas às vezes a gente não está na emoção, a gente está esperando alguma coisa, estamos com objetivos secundários, e aí a gente começa a prometer algumas coisas porque a gente pensa que a gente já faz plano com aquilo que a gente ainda não tem. Então não podemos fazer isso. Herodes, ele disse para a filha de Herodias, até a metade do reino, pede o que você me quer, qualquer coisa. Praticamente, ele deu uma carta branca para ela. Ele não pensou que a sua promessa poderia chegar a isso. Ele não esperava que a mulher pedisse a cabeça de uma pessoa, quanto mais João Batista, ou seja, algo que ele não queria cumprir. Então, antes de você prometer algo, pense, você pode cumprir? Será que vai dar? Você tem isso em mãos? Não conta com aquilo que ainda vai chegar. Então, pense muito, porque se você prometeu e não cumprir, você está fadado à prisão perpétua, porque você prometeu e não falou. Não fale na emoção, não prometa o que você não pode cumprir e seja o teu falar sim, sim ou não, não. Jesus disse isso em Mateus 5,37. Seja o teu falar sim, sim, ou seja, se você vai fazer, seja sim. Se você é quem cometeu, se você é o que está errado, assuma, diga sim. Agora também, se não for sim, é não, é não. Se não foi você, se você não vai fazer, ou seja, qualquer outra coisa, você não precisa fazer juramento. E aí ele ainda diz, o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, o homem não tem caráter. Ele não cumpre o que ele não fala. Ele diz uma coisa, mas já sabe que vai fazer outra. Jesus estava combatendo, o contexto do texto, ele estava combatendo os juramentos, porque os homens juravam por Deus, pelo templo, jurava pela lei, e muitas vezes a gente, hoje em dia, quantas vezes você não já ouviu alguém dizer assim, eu juro pela minha mãe mortinha? Meu Deus do céu, alguém jurar pela mãe mortinha, né? Ou seja, por que a pessoa fazia isso? Para dizer, eu estou falando a verdade. Outros dizem assim, é mais comum, eu juro por Deus, ou seja, para dar a entonação. Meu irmão, se você é uma pessoa de caráter, se você faz o que você cumpre, você não precisa jurar por nada. É sim, pode fazer? Sim. Se você não pode, diga não. Não tente agradar as pessoas. Não tente ser político. Seja você mesmo. Quando nós somos quem nós somos, se nós não temos procedência dúbia, nós não somos malignos, nós alcançamos a autoridade e não ficamos presos às nossas palavras. E aí? Isso foi verdade para você? Te ajudou de alguma forma? Te fez reflexão? Você gostou? Então considere se inscrever, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Não dê um like. Ai, 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 me ajuda aí. Dá um like aí, aproveita. Dá um like agora, vai. Dá um like aí. Entendeu? Isso aí. O teu like ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Você também pode levar outras pessoas compartilhando no grupo da família, no grupo dos amigos, enviando para aquela pessoa que você sabe que vai ser abençoada assistindo esse vídeo. E você pode continuar sendo abençoado. Esse vídeo aqui ou esse. É só você escolher e essa conversa aqui continua lá em alguns segundos.